abraço para você em qualquer parte desse Brasil. Está começando Mais Esportes, um programa democrático e diferente para falar de esporte para você. Comigo é Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil. Mais Esportes no ar, trazendo todas as informações do mundo do futebol para você. Hoje, muitos gols aqui no nosso programa, André. Vamos mostrar os gols de ontem na Copa Sul-Americana. O Palmeiras venceu e hoje tem outro brasileiro em campo. Vamos falar também da Série B. Começou ontem mais uma rodada e os que estão lá na parte de cima da tabela se deram bem. E vamos falar, claro, do principal jogo da noite. Hoje tem seleção brasileira em campo, André. Tem Brasil e Argentina na decisão do Superclássico das Américas. Vamos começar então falando de Série B. Ontem em campo, 6 times, 3 jogos. O início de mais uma rodada que não mexeu no G4. Aqui na tela. Em Goiânia, aos 8 do segundo tempo, Vitor entrou na área e cruzou para Thiago Mendes marcar o único gol do jogo. Goiás 1, Bragantino 0. Com o resultado, Goiás segue na terceira posição. Em Arapiraca, no finalzinho do jogo, o artilheiro Lúcio Maranhão, de carrinho, fez o gol da vitória do Asa. Asa 1, Avaí 0. No ABC Paulista, no último minuto do jogo, o zagueiro Gabriel fez o gol da vitória do São Caetano. 1-0 no Guaratinguetá. Com esse resultado, o Azulão segue no G4. André, uma vitória sofrida do São Caetano. O gol saiu aos 49 do segundo tempo, mas deu certo. O Azulão tá aí no G4. Pressionou o tempo todo e o gol só saiu no finalzinho. O São Caetano consegue um resultado importante, se mantém no G4 a 10 rodadas do final do campeonato. O time do Emerson Leão consegue manter o mesmo desempenho que tinha com o técnico anterior. E essa vitória no último lance do jogo, fez esse gol, acabou o jogo. Então, bobeou o adversário ao deixar, no último lance, olha só o tanto que bateu cabeça a zaga do Guaratinguetá, e no último minuto o São Caetano consegue essa vitória. E o Guará perdeu a oportunidade de encostar no CRB, que está 3 pontos à frente dele, o primeiro time fora da faixa do rebaixamento. André, dos grandes aí, o Goiás também venceu ontem, segue no G4, mas fez um primeiro tempo fraco, acabou sendo um pouco pressionado e apesar da vitória teve gente criticando o Goiás. O técnico Anderson Moreira comentou isso e disse por que demorou tanto para mexer na equipe. Eu não achei assim que o primeiro tempo nosso foi ruim assim. Dentro das possibilidades a gente criou algumas situações. Eu não vejo motivo para a gente poder fazer trocas no intervalo, a não ser que realmente tenha algum problema claro ali. Então eu acho que nesse momento a gente tem que passar confiança. Nós fizemos uma mudança tática, nós mudamos sem mexer nas peças. Então nós demos um pouquinho mais de liberdade para o Vitor, deixamos o Thiago ficar um pouquinho mais por trás dele ali. Então isso começou a dar uma vazão melhor, começou a crescer um pouquinho mais o nosso rendimento. E é questão de opção, nem sempre fazer só troca funciona. Eu acho que na hora que a gente percebeu que era necessário, que era importante fazer as trocas, nós fizemos. A gente vai acompanhar agora as imagens desse jogo, os melhores momentos. Goiás 1, Bragantino 0. Enquanto isso, o André Isaac conta pra gente o que ele achou da partida, se realmente precisava do Anderson Moreira ter mexido um pouquinho mais. 1-0 foi pouco, André? Eu imagino que foi de bom tamanho. Foi o resultado justo na partida. O Goiás tem uma superioridade em relação ao Bragantino, mas o Bragantino está correndo do fantasma do rebaixamento. Tem um bom técnico agora, que é o Wagner Bernardes. Vinha de 2 vitórias consecutivas e armou um esquema de jogo bastante defensivo. E procurou se defender o tempo todo. Vocês vão ver aí muitas oportunidades criadas pelo Goiás e em outras situações de jogo, o Goiás às vezes nem conseguia criar as oportunidades, porque o adversário conseguia barrar essas jogadas no meio-campo. Ou seja, fizeram ali um ferrolho, fizeram uma retranca e o Goiás teve dificuldade para passar por essa retranca. Conseguiu no segundo tempo, depois de uma tabelinha, o Thiago Mendes acabou fazendo o gol da vitória do Goiás. Eu imagino que se não surgisse o gol dessa maneira, poderia surgir de outra forma, porque o Goiás era superior no jogo e o time mereceu esse resultado. Um resultado importante, o Goiás tem
80% de aproveitamento no segundo turno, é o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, está a 4 vitórias de subir para a Série A. Mas o que o time pensa é de conquistar o título da Série B, pois neste momento, é lógico que o Vitória da Bahia ainda não jogou, o Vitória está a 2 pontos na frente do Goiás, e o Goiás tem o mesmo número de pontos que a equipe do Criciúma. E ainda tem 30 pontos em disputa, então muita coisa pode acontecer. E se o Goiás continuar com esse aproveitamento de 80%, ganhar os 8 dos 10 jogos, aí é a faixa do Goiás, que o Goiás vai conquistar o campeonato. André, e muita gente reclamou, né? É o Bragantino, o adversário fraco, mas o adversário em desespero, né? Que tá tentando de tudo se salvar da Série C do ano que vem. Então dá até para entender que o adversário tenha pressionado tanto e que nesse momento o Goiás tenha tido um pouco de dificuldade. O Bragantino melhorou bastante no campeonato. Melhorou bastante, estava praticamente entregue quando dispensou o técnico Marcelo Veiga, que já fazia um trabalho de quase 5 anos no Bragantino. Para mim foi o maior erro, o maior pecado do Bragantino, do Massa Bruta nesse campeonato. E quando dispensou o Marcelo Veiga, trouxe o técnico Roberto Carvalho, de imediato não deu certo, o time caiu ainda mais de rendimento. E aí resolveram investir um pouco mais, a família Chedi foi e tirou a mão do bolso e investiu no técnico Wagner Benazzi e também em alguns reforços. E se a continuar dessa forma como está jogando, o Bragantino tem chances de escapar do rebaixamento, apesar da distância hoje ser grande do Bragantino para o CRB, que é o primeiro time fora da faixa da degola, o Z4. Só comentando aí que o próximo adversário do Goiás é o América Mineiro no dia 13, no Estádio Independência. Parece que tá tudo tão dando certo pro Goiás que até os adversários mais difíceis já passaram, né, André? Agora tem alguns adversários fáceis, a maioria deles. Por exemplo, tem Guarani em casa, não é complicado. Tem o Asa de Arapiraca em casa, não é complicado. Tem um Boa Esporte. Então o Goiás tem um caminho muito tranquilo para chegar à primeira divisão. Isso tudo tem que manter essa concentração. Eu acredito que o time vai manter, porque está muito focado e muito bem armado pelo bom treinador Anderson Moreira. Vamos acompanhar então como está a classificação dessa Série B, lembrando que só 6 times entraram em campo, ainda tem muita gente ainda para jogar no final de semana. O Vitória, por exemplo, não jogou. Criciúma, Goiás empatou em número de pontos com o Criciúma, mas se o Criciúma vencer, volta a se afastar. Olha a distância, 55 a 47. Distância de 8 pontos do Então já tá fincado o Goiás, né, André? Eu acho que já tá tudo certo. Para ele sair do G4, ele tem que perder 3 seguidas e o Joinville ganha 3 seguidas. Aí o Joinville é o 5º, Atlético Paranaense o 6º, seguem Avaí, Ceará, América Mineiro, América de Natal. Na outra página a gente tem aí Guarani, Paraná, Asa, Boa Esporte, ABC e CRB. Na zona de rebaixamento, Guaratinguetá, Bragantino, Grêmio Barueri e Ipatinga. André. Aí a diferença de 4 pontos, essa diferença já foi maior do CRB para os outros times da faixa do rebaixamento. Guaratinguetá a 3 pontos e o Bragantino a 4 pontos. O CRB que abre o olho, CRB que contratou essa semana o técnico Roberval Davino no lugar do Pintado. E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco Mais Esportes está de volta para falar de Copa Sul-Americana. Olá, você embarca a partir de agora em um novo Da Hora. É isso mesmo, um programa super interativo para quem está de olho no futuro. Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Daniela Rios apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento. Toda sexta, 10 da noite, programa Da Hora. Você não perde por esperar. Na Rede Aparecida. Inspiração, delicadeza, precisão, cuidado. Assim será o trabalho de confecção do mosaico da grande cúpula central do maior santuário mariano do mundo. Um novo passo foi dado e somente a nossa união fará da obra da cúpula uma realidade de graça e luz. Contamos com sua colaboração, mas que abençoado seja você uma bênção. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. E agora vou falar da mais nova e moderna academia de Goiânia, a Sport Fit, no Parque Flamboyant.
Musculação, ergometria, jump, ginástica localizada, muay thai, ritmos, estacionamento próprio, vestiários, espaços amplos e climatizados, atendimento personalizado. Nesse mês, você não paga matrícula. Plano executivo com 50% de desconto. Academia Sport Fit, no Parque Flamboyant e Unidade Areião. Começa o espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes. A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo. A emoção de fisgar aquele super peixe, as paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamentos de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação toda quarta-feira, 11 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta aqui no Mais Esporte. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cauã Silva, lá na Bahia, assistindo nosso programa. E ele pergunta: vocês acham que o Bahia ganha do Flamengo? Responda, Larissa Rodrigues. Eu acho que não ganha não, mas eu acho que o empate é bem capaz, viu, Cauã? E tenho certeza que o Bahia não cai mais, se essa é a sua preocupação. Um abraço para o Eduardo Ranielli, lá em Catalão, Goiás, acompanhando o nosso programa. Ele diz aqui, ó: eu fui em Mojimirim domingo ver o jogo do craque com os amigos da torcida e da Rádio Cultura. A Rádio Liberdade também foi com a gente dessa vez. Meu palpite para o jogo do Brasil hoje é empate 1-1. Manda um abraço para mim e para todos de Catalão e região que torcem para o craque de Catalão, que está na disputa da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Empatou o primeiro jogo 1-1 e na sexta-feira, no jogo de volta em Catalão, se empatarem 0-0, tem essa vantagem. O time se classifica para a final para enfrentar o vencedor de Baraunas e Sampaio Corrêa. No primeiro jogo, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, empate 1-1. E agora, no jogo de volta, no sábado, em São Luís, no Maranhão, o Sampaio Corrêa joga pelo empate de 0-0 para conquistar o título. Tem mais abraços aqui, Larissa, para a Marizinha, acompanhando o nosso programa em Arapiraca, e o seu sobrinho, Tiago Domingos. Um abraço, Tiago. Um abraço também para Silber Rejane. Disse aqui, ó: boa tarde, menino e menina. Referindo a nós dois. Isso. Menina? Isso. Você é menino assim, né? Com seus cabelos brancos, André Isaac. Muito obrigado, Silvia Rejane, pela sua participação. E um abraço para o Pedro Igor. Manda um abraço para a Massa 13ana e avisa que o 13 ganhou outra vez da CBF no Tribunal de Justiça da Paraíba. Abraços. Então, um abraço para o Pedro Igor, acompanhando o nosso programa lá na Paraíba, lá em Campina Grande. E o negócio do 13 ganhar da CBF... virou rotina. Virou rotina, já não é mais novidade. E ontem foi dia de Sul-Americana, teve brasileiro em campo. O Palmeiras enfrentou o Milionários da Colômbia e o time brasileiro se deu bem. No Pacaembu, um time misto do Palmeiras que deu conta do recado. O primeiro gol saiu aos 12 do primeiro tempo. Lançamento de Daniel Carvalho e Obina tirou do goleiro para completar. 1-0 para o time brasileiro. No segundo tempo, o segundo gol, Thiago Real mandou a bomba. 2-0 Palmeiras. Aos 39, boa jogada pela esquerda e Arthur fez contra. 2-1. E aos 43 ainda saiu o terceiro na esperteza de Luan. Fim de jogo, Palmeiras 3, Milionários da Colômbia 1. André, tudo bem que era um adversário fraco, né? Levou de 8-0 dos reservas do Real Madrid há pouco tempo, mas também era o mistão do Palmeiras. O resultado foi até bom, né? Esse Milionários é pobre, paupérrimo, né? De milionários são o nome. São os miseráveis. Não, o time é muito limitado em investimento, em capacidade técnica, em estrutura. Então tá só participando aí. Chegou o máximo que poderia chegar na competição. E o Palmeiras se poupando, porque priorizou agora o Campeonato Brasileiro. Não quer rebaixar para a Série B, porque senão o prejuízo é muito grande. Depois vai para arrisca nessa Copa Sul-Americana.
machuca jogador, pode ter algum tipo de problema, e aí o prejuízo vai ser maior. Por isso que 4 jogadores foram poupados, e mesmo assim, com metade do pé no acelerador, bem devagarzinho, o Palmeiras conseguiu ganhar fácil do Milionários da Colômbia, e no jogo de volta pode até perder por um gol de diferença que conquista o título. E ainda conquista a vaga, né? E ainda falando no Palmeiras, André, o Palmeiras prepara aí um projeto longo para convencer o Alex a voltar ao palestra. O Meia rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe, a gente até comentou isso aqui no Mais Esportes, isso aconteceu no início da semana. Ele tá com 35 anos e o Verdão, apesar dos 35 anos dele, imagina um contrato a longo prazo, seriam aí 2 anos e teria o Alex, quem sabe, na Libertadores do ano que vem. Só que a concorrência vai ser forte, porque já há informações de que o Cruzeiro tem interesse, o Coritiba manifestou interesse, o Grêmio do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei pode ser uma peça fundamental nessa negociação, porque a melhor fase do Alex do futebol brasileiro e também na seleção foi com o técnico Vanderlei Luxemburgo, isso pode pesar, então a concorrência vai ser forte. Eu acredito que a permanência do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro é que pode determinar a vinda do Alex. Não acredito que o Alex volte ao Brasil para disputar a Série B. Você falou aí que o Vanderlei Luxemburgo pode acabar contribuindo para isso. E André, quem pode contribuir ao contrário, para que ele vá parar no Palestra Itália também são os amigos, o César Sampaio e principalmente o Gilson Kleina, que foi padrinho de casamento do Alex. A amizade ali é antiga. Outro peso importante. Outro peso importante. Mas eu acho que pesa mais no Palmeiras é a divisão que o Palmeiras estará no ano que vem. E falando ainda em Sul-Americana, hoje teremos outro brasileiro em campo, o Atlético Goianiense, que tem aí 75 anos de fundação, vai fazer o seu primeiro jogo fora do Brasil, o seu primeiro jogo internacional. André, encara a Universidade Católica, 8h15 da noite no horário do Brasil essa partida, e aí a partida acontece lá no Chile. Olha só como são as coincidências, né? No ano retrasado, o Goiás estava caindo para a segunda divisão e contratou o técnico Arthur Neto. E ao mesmo tempo o time estava disputando a Copa Sul-Americana. E com o Arthur, o time acabou caindo para a segunda divisão, não tinha mais como recuperar, ele assumiu numa situação tão difícil quanto a do Atlético Goianiense hoje. Mas na Copa Sul-Americana o time prosperou e chegou até a final contra o Independiente da Argentina e acabou perdendo na decisão. Um pênalti que o Felipe, que hoje é jogador do Atlético Goianiense, perdeu. Então, uma coincidência, porque hoje o Arthur Neto é técnico de novo do Atlético Goianiense e comanda o time nessa competição. O que o Atlético tem que pensar é que é uma competição totalmente diferente, é uma situação diferente, tem que esquecer tudo o que aconteceu para trás, o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, a perda do Campeonato Goiano para o Goiás. E pensar que é uma vida nova, que são 90 minutos que esses jogadores entrarão para a história do futebol goiano. Estou confiante de que o Atlético possa fazer hoje uma boa estreia internacional, né? Pela primeira vez o Atlético faz um jogo oficial fora do país. E agora está na hora do pronto farei do André. O que será que ele vai falar hoje? A Pluriconsultoria é uma empresa que tem a especialidade de fazer estudos dos clubes de futebol brasileiro. E ontem eles lançaram uma pesquisa muito interessante, que é sobre a transparência dos clubes. E nesses dados a gente vai notar algumas coisas que estão diretamente relacionadas ao futebol. Às vezes, o que o clube ganha, que o clube paga, se o clube deve ou não deve, às vezes não deve tanto respeito ao torcedor, o torcedor não está tão preocupado com isso. Eu, particularmente, não me preocupo, eu espero o resultado dentro de campo, só que isso é muito importante. Quanto mais o clube for transparente, melhor. Para se ter uma ideia, o líder desse ranking é o Corinthians. Numa pontuação de 0 a 100, o Corinthians teve 97. Aí depois vem o Santos. Aí depois vem o Fluminense, que está para conquistar o Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, que ganhou esse ano a Copa do Brasil. Tem o Coritiba, que está bem nos últimos anos. Daí vem Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo e assim por diante. Nesse ranking tem 32 times.
E nas últimas posições, lamentavelmente, com posições negativas, estão os seguintes times. Olha só, o Bahia com -5, a mesma pontuação tem o Guarani, o Paysandu e o Vila Nova de Goiás. O Ceará tem a pontuação -15. E por que é importante ser transparente? Para você conquistar patrocinadores, para você atrair investidores. Porque ninguém vai colocar dinheiro em clube de futebol, vai fazer investimento em time de futebol sem saber para onde o dinheiro vai. Que essa pesquisa sirva de lição para todos os clubes brasileiros. Sejam honestos, sejam transparentes. Pronto, falei. E depois do Pronto Falei do André, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta para falar de seleção brasileira. Hoje começa a novena da padroeira. Desperte para esta beleza. Viva Senhora Aparecida! Viva a alegria na festa da padroeira. Santuário Nacional, campanha dos devotos, em que posso lhe ajudar? Oi, eu quero receber a revista de Aparecida. A revista de Aparecida é um presente para todos os devotos que ajudam a obra evangelizadora do Santuário Nacional através da família Campanha dos Devotos. Fazendo suas doações espontâneas, você a recebe todos os meses. Ligue e venha fazer parte da nossa família. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Chegou o Residencial Village Campinas, um condomínio clube ao lado do futuro Parque Macambira Anicuns, perto da Leste-Oeste, Perimetral Norte, Avenida Anhanguera e 24 de outubro. O imóvel é feito com materiais de primeiríssima linha e muito conforto. São 3 quartos com uma suíte, espaço para 3 carros na garagem e muito mais. O espaço ideal para o conforto da sua família. Plantão de vendas 3271-1808 e empreendimento Vaz Martins Imobiliária. Feliz construção pra você, feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso, Semarco. Telha Eternite 366, R$ 53,90. Piso extra 45 por 45, vários modelos, R$ 8,99 o metro quadrado. Gravia veneziana, R$ 259,90. Semarco, feliz construção pra você. Um mundo em 2 rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. De volta aqui no Mais Esportes. Hoje é que dia? Hoje é dia 3, né? Isso, quarta-feira 3. Olha só a alegria do Vinícius de Souza Silva, que assiste o nosso programa, torcedor do Goiás. No dia 1º nasceu o filho dele, o Pedro. Ontem o Goiás ganhou mais uma partida. E hoje? E hoje é aniversário do Vinícius. Então... completou. Triplo parabéns para você, viu, Vinícius? Muito obrigado pela audiência. Vamos falar agora de seleção brasileira. Hoje temos Brasil e Argentina. E o Mano não resolveu fazer um certo mistério no time titular? Um treino, algumas dúvidas e mesmo assim, o assunto ainda foi o Campeonato Brasileiro, acredita? Thiago Neves, que vai ser titular hoje diante da Argentina, única mudança confirmada pelo técnico Mano Menezes, foi perguntado se o Fluminense vai mesmo ser campeão. Pode? Faltam 11 rodadas ainda. É claro que até o Abel falou esses dias, faltam 10 pra gente, pelas nossas contas, mas acho que tem nada a ganho. Não tem nada a ganho, porque o Atlético tá atrás, o Grêmio também tá chegando. Então acho que o Fluminense tem que continuar na mesma forma. Não tem muita rodada pela frente aí, então pezinho no chão pra no final do campeonato aí sim levantar o caneco. Mas vamos focar no jogo de hoje, gente. O Brasil já está na Argentina e o voo de São Paulo para Resistência passou por forte turbulência no trajeto.
assustando os jogadores. Tanto que o comandante da aeronave teve de fazer um desvio de 300 quilômetros para fugir da área de instabilidade, aumentando em meia hora a duração da viagem, que antes era para durar 2 horas. Será que isso já era a catimba dos argentinos? Porque todo mundo sabe que isso não vai faltar, né? Não, acho que é claro que vai ter ali a disputa, vai ter a catimba, mas o torcedor acho que vai, do jeito que a gente respeitou a Argentina e Goiânia, os torcedores respeitaram, acho que tem que ser da mesma forma, né? A gente está indo para jogar futebol, é apenas um clássico, é claro que tem toda essa rivalidade, mas acho que fora do campo não tem que ter a violência, tem que ir para assistir o jogo. Dentro do campo é normal você ter uma discussão ou outra, uma dividida, mas fica tudo ali porque tem jogadores que jogam no Brasil, a gente se encontra aqui sempre, então acho que vai ter o respeito, acho que vai ser bem jogado. Acho que Brasil e Argentina também sempre tem uma confusão ou outra, coisas que são normal no futebol. O que não pode é o torcedor fazer isso que você falou, jogar pedra, atrapalhar o espetáculo, né? Lembrando que a única dúvida para a partida de hoje é lá na frente. Sem Luiz Fabiano, não sabemos se Arouca vai entrar no meio e Lucas vai ser mais adiantado, ou se a vaga vai ficar mesmo com o Leandro Damião. Ontem a gente já discutiu aqui, eu acho que a gente entrou num consenso, André, que essa vaga tem que ser do Leandro Damião, né? Tem que ser, porque é uma questão de coerência. O Leandro Damião não é o titular da seleção brasileira nos outros jogos? Não é o jogador que vem sempre sendo convocado? Luiz Fabiano nem aparecia, nem era rastreado no satélite. E aí, de uma hora para outra, ele vira titular absoluto e agora, para o lugar dele, vai colocar um jogador de meio campo? Não entendo. A não ser que o técnico Mano Menezes esteja querendo armar um esquema mais defensivo para jogar contra a Argentina. O que vai ser uma palhaçada, porque jogar defensivo contra a Argentina num clássico do futebol mundial é ridículo. O Brasil, em toda a sua história, jogou da mesma forma contra qualquer adversário em qualquer parte do mundo. Eu nunca ouvi falar de que na década de 60 um técnico tenha sacado o Garrincha para pôr um jogador de meio campo, tenha tirado o Pelé para pôr um jogador para segurar mais a marcação. Isso não existe. Assim como não aconteceu na década de 70, não aconteceu também na década de 80. O Tele Santana nunca tirou o Serginho Chulapa e colocou mais um jogador de meio campo. Então, o Mano Menezes também tem que respeitar a tradição do futebol brasileiro. E André, falando em seleção brasileira, temos mais um ranking da FIFA e a seleção, só despencando. Vamos acompanhar aqui? Em primeiro a Espanha, claro, aparece em segundo a Alemanha, terceiro Portugal, quarto Argentina, quinto Inglaterra, sexto Holanda, sétimo Uruguai. Até eu acho que não tem muito o que discutir não, né, André? Não, é por aí mesmo. Aí passamos para outra página, Itália, aí começa Colômbia, Grécia, Croácia, Rússia, França e o Brasil, André, em 14º lugar. Esse ranking é bem matemático, em cima de resultados. Então a gente não tem como questionar. Se o Brasil não questiona quando está em primeiro, quando está em segundo, quando está numa boa posição, não tem o que questionar agora. E esse ranking é importante para quê? Importante para patrocínios, importante para uma série de aspectos. E se está caindo no ranking é porque tem alguma coisa errada. Abre o olho, CBF. Mano Menezes não dá mais. O Antônio Carlos perguntou aqui para mim, perguntou para você também, se o jogo de hoje do Atlético é o mais importante da história do Dragão. Eu acredito que sim. Até porque o Atlético vem colhendo esses frutos para chegar onde chegou, né? É um degrau mais alto, né? A gente pode dizer. Muita gente fala, vai desfocar do Campeonato Brasileiro, mas é colocar o nome dele internacionalmente, colocar o nome na Conmebol. Eu acho que o jogo mais importante é o da volta. Que vai ser em casa. Que vai ser em casa. E garante a classificação também, né? Para classificar. Um abraço para o Marcos, lá em Campina Grande, acompanhando o nosso programa, e também para o Éder von Quitsland. Nome bonito, né? Quase que não sai, hein, André? O Mais Esportes de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, 1h30 da tarde. Boa tarde para todo mundo. Valeu, gente.